Opa, beleza? Hoje a gente vai falar de processo civil. É uma das matérias que eu mais gosto e é a que eu julgo mais importante para quem pretende seguir carreira jurídica, seja em magistratura, advocacia, promotoria, em qualquer circunstância você precisa ser bom no processo civil. E a gente vai falar hoje de litisconsórcio, que está elencado ali próximo ao artigo 113, 114 do Código de Processo Civil. Eu estou com o código aqui, né? E a gente tem no artigo 113 quais são os requisitos para que haja litisconsórcio, né? Então, duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando? E aí ele dá as hipóteses, né? Entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ocorrer a afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, né? Então, caso você entre com um litisconsórcio sem cumprir esses requisitos, com matéria desconexa, por exemplo, do processo que você está como litisconsorte, você será excluído, porque somente nesses casos em que é admitido o litisconsórcio, né? E aí a gente vai falar de classificações de litisconsórcio e alguns casos mais comuns. Primeira classificação, ele pode ser ativo ou passivo. Isso é fácil, né? Ativo, quando existe uma pluralidade de autores, ou seja, o polo ativo do processo tem mais de uma parte como autor, e passivo é justamente o oposto. No polo passivo figuram mais de uma parte como réu, como requerido, né? Mas nós também podemos ter o misto, que é pluralidade de autores e pluralidade de réus. Essa palavrinha difícil. Tá. Classificação. Continuando, né? Ele pode ser inicial ou ulterior. É, é bem é bem assim óbvia o significado no processo civil, tá? Então, inicial a gente tem o litisconsórcio de cara no início do processo. Você lá na petição inicial é, já existe o litisconsórcio, enquanto na ulterior, inicialmente nós temos uma parte contra uma parte e depois, posteriormente, vamos ter os litisconsortes, tá? Quando a gente fala de litisconsórcio ulterior, nós temos três grandes ocorrências, que é a intervenção de terceiros, a sucessão e a conexão. Vamos falar por partes, tá? Bom, intervenção de terceiros é o ingresso de alguém autorizado por lei em processo alheio necessariamente pendente, ou seja, o processo não pode já ter transitado em julgado, ele precisa ainda estar em curso. E é um fato jurídico processual que modifica a relação jurídica que existe naquele processo. Então, nós temos aí, dentro do ulterior, como eu disse, intervenção de terceiros. E intervenção de terceiros, por sua vez, engloba outros três tipos de litisconsórcio. Então vamos lá. Tipos de intervenção de terceiro. O primeiro deles é a assistência. E aí, nós dividimos novamente a assistência em dois: em assistência simples ou assistência litisconsorcial. A assistência simples, ela demanda que haja um interesse jurídico, né? E esse interesse jurídico ele deve ser distinto do interesse econômico, não pode ser um interesse meramente econômico, né? E para identificarmos quando existe o interesse jurídico, devemos observar três requisitos. O primeiro requisito: deve haver uma relação jurídica não comercial e não financeira do assistente, que vai entrar como assistente no processo, com uma das partes, autor ou réu. A relação que o assistente tem com o autor ou com o réu deve ser diferente da relação que ele tem com a parte contrária. Ou seja, se o assistente tem uma relação com o autor, a relação jurídica existente não pode ser a mesma com o réu e vice-versa. E aí, o último requisito para identificar se existe interesse jurídico é que os efeitos do processo devem atingir o assistente caso ele ingresse na ação.
Por exemplo, de assistência simples, nós temos o seguinte exemplo. Uma parte A aluga um imóvel para uma parte B, que por sua vez subloca esse imóvel à parte C, certo? A parte A, que alugou o imóvel, primeiramente, ela processa a parte B para sair do imóvel. Só que a parte B não está no imóvel, quem está é a parte C. Então, observe que esses dois aqui têm um interesse comum. E essa parte aqui, que é o sublocado, né, a pessoa que está morando a rogo da parte B, ela pode ajudar a parte B contra o A. Ela tem um interesse jurídico, não financeiro. E aí essa pessoa pode ajudar produzindo prova, com ritos processuais, com diferentes maneiras, né, tanto de produção de prova a qualquer outro tipo de contribuição processual contra a parte A, que é o autor. E nesse caso aqui nós temos pluralidade de réus. Então é um tipo de assistência simples ulterior com pluralidade de réus, porque a parte C ajuda a parte B, beleza? Passando aí para assistência litisconsorcial, né? Terminamos a assistência simples, vamos para assistência litisconsorcial. Quando a gente fala em assistência litisconsorcial, a gente está falando de entidades que representam classes. E aí, havendo uma sentença do juiz, tanto aqueles que são representados por essa entidade, como o próprio assistente serão beneficiados. Então, assim, você necessariamente não precisa ser assistente para ser beneficiado pela sentença, tá? Mas caso você queira ser assistente da entidade que está te ajudando, você pode ajudar no processo. Vai ficar mais claro quando eu der o exemplo. Por exemplo, quando a gente fala em litisconsórcio, assistência litisconsorcial, aliás, a gente está falando de quando o sindicato, por exemplo, processa uma empresa independentemente da vontade dos trabalhadores que estão vinculados a este sindicato, e aí esse sindicato processa por, de repente, algum benefício trabalhista, algum direito que foi negado aos trabalhadores, e aí, havendo a procedência da ação, independentemente se você é assistente do sindicato ou se você é somente representado por ele, a sentença irá te beneficiar. Outro exemplo, quando o Ministério Público processa uma empresa que está despejando água poluída num rio. Observe que o Ministério Público ele representa a vontade, representa o interesse de população de ribeirinhos que moram próximo ao rio. E aí, havendo aí a regularização desse problema, a classe que o Ministério Público será beneficiada independentemente da participação como assistente. Entretanto, se alguma parte assiste o Ministério Público em assistência litisconsorcial, pode sim auxiliar produzindo prova, elencando os direitos que são possíveis, né? Enfim. Terminamos a parte de assistências, primeiro grande bloco. O segundo tipo de intervenção de terceiro é a denunciação da lide. Ela não é espontânea, ela ocorre com necessidade, né? E ela deve ser feita em contestação. Claro que assim, é muito raro nós vermos denunciação da lide por parte do autor, mas é possível. Eu vou dar um exemplo. Enfim, se ela é feita até a contestação, o prazo para fazer a denunciação da lide é o prazo até a defesa, geralmente 15 dias, ou às vezes, quando é trabalhista, a gente tem lá até a abertura da audiência, né? Enfim, o terceiro, nesse caso, é chamado para integrar relação jurídica, pois a ação terá efeitos sobre o denunciado. Por exemplo de denunciação da lide, quando é o réu que denuncia da lide. Eu estava conduzindo meu veículo e bati numa pessoa. E aí eu sou culpado. Aquela pessoa vai me processar. E como eu sou réu, eu vou passar esse BO para minha seguradora. Esse movimento
é justamente denunciar da lide que existe contra mim a minha seguradora, certo? Agora, denunciação da lide por parte do autor é difícil de imaginar, mas vamos lá. Vamos dizer que uma pessoa D vende uma propriedade para uma pessoa A, ou seja, A vai ter o título de posse da propriedade vendida por D, beleza? Quando essa pessoa A, que detém o título de posse da propriedade, vai à propriedade para morar, ela encontra uma pessoa lá, chamada de R. E aí essa pessoa processa o R para que ele saia da casa e denuncia da lide a D, que vendeu o título para a pessoa, sabendo que existe uma pessoa morando lá. Entenderam? Nesse caso aí, eu usei essas letras peculiares porque D é o denunciado da lide, o A é o autor e o R é o réu. Ou seja, eu, autor, processo o réu está morando na casa e eu denuncio da lide a D, que é aquele que me vendeu o título de posse, sabendo que tem uma pessoa lá dentro, porque ainda há algo errado. Quando a gente vai falar ainda do terceiro tipo de intervenção, que é o chamamento ao processo, é muito mais fácil, porque nós temos ali elencados todas as possibilidades de chamamento ao processo no artigo 130 do CPC. E aí, nesse caso aí, que a gente tem a intervenção de terceiro em chamamento ao processo, é sempre requerida pelo réu. Ou, por exemplo, né, quando a gente tem um contrato de locação, a pessoa não paga, e aí eu, como locador, vou processar o fiador, porque eu quero receber. E aí o fiador, obviamente que ele não se responsabiliza pela locação diretamente. Quem deveria ter pago é o locatário. E aí o fiador chama ao processo o locatário, e aí o juiz, na própria sentença, ele dá a garantia, né, do valor que é merecido ao que processou o fiador, e aí o juiz também automaticamente já deixa ajeitado para o locatário pagar o fiador, reembolsar o fiador. Nesse caso, a gente tem a execução do fiador, o chamamento ao processo do locatário, e aí o fiador passa a ser credor e o locatário passa a ser devedor um do outro. Tá? E aí, vamos continuando, que a gente tem mais um pouco para falar. Falando aí de litisconsórcio, por exemplo, litisconsórcio facultativo e obrigatório. É uma outra classificação de litisconsórcio. Quando a gente tem litisconsórcio facultativo, é plenamente opcional ingressar ou não com essa ação. Mas quando a gente fala de litisconsórcio obrigatório, nós temos ações específicas que necessitam que haja o litisconsórcio, como por exemplo o uso capião, que necessariamente deve integrar o polo, o autor e sua cônjuge, né? Bom, nós terminamos aí a parte de tipos de intervenção de terceiro e nós temos ainda algumas outras ocasiões em que ocorre aí esse fenômeno jurídico, esse fato jurídico, tá? Quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, a gente está falando de um incidente processual. Ele é instaurado a pedido da parte, ou a parte pede, né? Ou a requerimento do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Nesse caso aí, a gente faz o seguinte, a gente confunde as personalidades da pessoa jurídica com a personalidade do sócio para poder pagar. Então vamos supor que eu tenho um crédito com uma certa empresa. Essa empresa não me paga. E aí eu executo a empresa e instauro um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica para poder executar também os bens dos sócios, né? Porque a gente tem aqui
alguns fenômenos chamados como fraude de execução, em que a pessoa jurídica passa a ter todos os seus bens tirados do nome, justamente para não serem executados, e passa para o nome dos sócios. E aí a gente processa e executa o sócio também, na desconsideração da personalidade jurídica. Claro que não executaremos os sócios, executaremos os bens, né? É importante falar isso porque as pessoas confundem. E aí nós temos algumas peculiaridades, como por exemplo, havendo a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, qualquer alienação posterior de bens que iriam responder pelo débito é nula. Então esses bens não serão alienados e responderão pelo débito. Nós temos no parágrafo 2º do artigo 133 do CPC o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ou seja, quando a gente executa diretamente o sócio, porém o sócio não tem bens, e a gente chama a pessoa jurídica para responder com os bens. Claro que os dois são possíveis, eu acho muito raro acontecer essa hipótese do parágrafo 2º, mas ele tem que ser elencado. A desconsideração de personalidade jurídica pode acontecer em grau recursal e sempre deve ser decidida pelo relator numa decisão interlocutória, e de decisões interlocutórias caberá agravo. A gente agrava a decisão para poder obter o resultado pretendido. E aí, nós terminamos a parte de litisconsórcio. Claro que fica algumas coisas pendentes, é muito importante dar uma lida no código, né? Como, por exemplo, a gente falar de litisconsórcio simples, unitário, substituição processual, qual que é a diferença, né, de representação, como, por exemplo, quando tem mãe e filho, não é litisconsórcio, só é uma mera representação. É muito bom a gente falar de todos esses detalhes para que não fique tão implícito. Mas sempre, como eu digo, é sempre importante assistir o vídeo, ler uma doutrina, assistir uma outra aula, ler o código, tudo é importante. E nesse sentido, nós terminamos aí a parte de litisconsórcio.